Bom dia, bom dia, bom dia, mais um dia. Se estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o 7º dia do nosso propósito de 31 dias em Provérbios, gente. 7º dia, uma semana do propósito. Que bênção, né? Tem sido muito edificante para mim. Espero que tenha sido para vocês, esteja sendo para vocês também, né? Já começo convidando quem não tá fazendo parte, quem não tá junto conosco nesse propósito de 31 dias lendo Provérbios, eu já te convido a iniciar esse propósito conosco. Helena, mas eu vou pegar agora no 7º dia. Não tem problema, porque todas as lives eu tô subindo no canal do YouTube, o link tá na bio, então começa aqui nessa live das 6 horas da manhã e depois vai lá no YouTube e assiste os outros dias. Faz um propósito com Deus aí, para você ser uma pessoa mais sábia, para você ser uma pessoa que busca sabedoria. A gente já aprendeu nos outros dias que buscar a sabedoria, a gente é buscar o relacionamento correto com Deus. Além de buscar a sabedoria, ser um relacionamento correto com Deus, a gente acaba adquirindo atributos muito importantes que a gente consegue aprender e levar a vida inteira. Sabedoria, entendimento e inteligência são atributos necessários, aptidões necessárias para a gente lidar com qualquer, não tô falando com uma, duas, três, é qualquer área da nossa vida. Então, se a gente soubesse disso, nós buscaríamos a sabedoria. A Bíblia fala aqui em Provérbios 2, a gente buscaria a sabedoria tão intrinsecamente, sabendo que nós teremos recompensas inenarráveis. Deu uma caída aqui, gente, me perdoa. O TikTok dá umas bugadas, às vezes ele aparece um tempinho assim. Então, nós iríamos entrar e buscar, na verdade, aptidões necessárias para viver com qualquer problema que surgir na nossa vida, nós conseguiríamos. Ontem nós lemos o capítulo 5 e nós aprendemos sobre as etapas do casamento, nós aprendemos qual que é o problema de se envolver com uma mulher imoral, que aqui também a gente coloca a conotação de um homem imoral. Vem etapas, né? Primeiro vem a destruição, depois vem a parte de afetar a sua saúde financeira, depois ele vem trazer uma reflexão pra gente e depois ele mostra o quanto isso quebra, né? A sabedoria, ela é tão importante pra gente não entrar nessas armadilhas que vai destruir degradativamente, né? Vai sendo em camadas, vai sendo destruído várias camadas na nossa vida. Então, depois ele vem tratando pra gente as bênçãos do casamento, de você só se relacionar dentro do casamento. E o quanto isso é importante. Se a gente soubesse, a gente simplesmente só se relacionaria dessa forma. Deus, ele deixa uma estrutura pra gente justamente porque ele sabe o que é bom. Então, olha só, né? Ele vem tratando isso com a gente porque, filho, escuta aqui meu conselho, olha aqui o que eu vou te passar, porque isso é bom pra sua vida. E a sabedoria importante é porque ela vai mostrar o que a gente pode ou não fazer, né? E o que a gente deve ou não fazer, porque muitas vezes a gente troca algo eterno por momentos passageiros que realmente a palavra fala que vão passar. E hoje nós iremos aprender o capítulo 6, lição para uma vida diária, sabedoria, justiça e amor. Então eu já te convido aí a pegar caneta, pegar papel. Eu gosto de rabiscar bastante a minha Bíblia, eu gosto de ter. E eu sempre gosto de começar as lives dando dicas de como fazer e tornar a devocional um momento gostoso, um momento prazeroso, um momento onde você vai realmente se deleitar no Senhor. Então, procure esse momento, ter um momento, tenha post-it. Eu sempre gosto de ter post-it para anotar. Esses marca-página é muito importante. Eu sempre utilizo essas cores, eu sempre gosto de falar aqui. Não sei se tem gente aqui que é a primeira vez, que tem bastante gente que entra a primeira vez, então eu sempre gosto de repetir isso aqui, tá, gente? Eu sempre gosto de utilizar cores. Pra quê? Pra mostrar pro meu cérebro. Nosso cérebro, ele é muito visual, né? Eu, particularmente, sou muito visual. Então, eu entendo que todas as vezes que eu ver essas cores, eu já sei o que é cada uma delas. Então,
Tudo aquilo que é importante, inclusive esse aqui que é importante, tá vendo? Já tá até pequenininho. Então, tudo aquilo que é importante eu destaco de amarelo. As palavras de Deus, de Jesus, eu destaco de laranja porque são palavras eternas, elas não passam. Então, por ser palavras eternas e não passam, eu preciso saber, porque elas vão produzir em mim peso de glória. As verdes são exatamente versículos que são conhecidos, versículos que eu quero decorar, versículos... Obrigada pelos presentes, viu, gente? Versículos que eu quero, aqui são fala dos outros. Geralmente, eu não uso muito essa cor, mas eu sempre gosto de ter a fala dos outros, porque às vezes é algo importante para eu contrapor, etc. E esse aqui é o que eu deixo de lição de sabedoria. Todas as vezes que tem lições de sabedoria para eu aprender, eu coloco de roxo. E, basicamente, caneta azul e vermelha. O resto é você ter um coração propenso para ouvir a Deus. Também gosto de ter uma vela aromática, porque nós somos pessoas que têm 5 sentidos. Então, olha a estratégia. Você utilizar os seus 5 sentidos para esse momento aqui, vai fazer o seu cérebro trazer tanto lembranças, memórias visuais, né? Tanto olfativas. Tanto é que a gente vai em lojas, você passa em lojas assim, você vê assim, nossa, que cheiro de loja bom. Aí quando você passa em algum lugar, você sente aquele cheiro, você, nossa, eu senti esse cheiro na loja tal. A mesma coisa eu faço na devocional, eu coloco um cheiro específico na minha devocional, para justamente nessa devocional, todas as vezes que eu senti esse cheiro, eu me recordar e ter vontade de me deleitar no Senhor. Então, pensa nisso. Isso são pequenas estratégias que eu adoto para tornar esse momento o mais agradável possível. Então, espero que você aproveite, que você se deleite, que o Senhor fale contigo nessa devocional. E não somente com isso, faz um propósito com você mesmo. Porque a palavra diz que quem busca sabedoria, busca um relacionamento perfeito com Cristo. Então, que você possa hoje tomar essa atitude e essa decisão de vir conosco nessa jornada. Estamos só começando, hoje é o 7º dia de 31. E como eu falei, não se preocupa se você não pegou o primeiro dia. Vai lá, assiste no YouTube, o link tá na bio, se inscreve que todos os dias, 8 horas, tem a devocional disponibilizada para você, tá bom? Claro que eu falo, acompanha aqui, porque a gente vai ter nessa interação, vai conversando um pouquinho e vai acompanhando tudo, né? Eu gostaria também de saber quem é de São Paulo, quem não é, vai anotando, ó, sou de São Paulo, sou de Recife, já vai deixando aqui, tá bom? Que eu quero conhecer vocês. Saber quem tá aqui pela primeira vez também, vai deixando aqui pra mim e eu vou vendo. Enquanto você vai deixando aqui, já vou também te convidar a Guarulhos, São Paulo. Jonathan, que legal, seja bem-vindo. É a primeira vez? Vai chegando com um pouquinho de delay, né? Mas vocês vão colocando aí pra mim. Que legal. Ops. Hoje o TikTok tá um pouquinho bugadinho aqui. Pera aí que entrou numa parte aqui que eu não sei sair, gente. Eu sou nova aqui nesse TikTok pra fazer live. Então vocês já sabem, né? Ixi, como que sai daqui, gente? Pera aí. Tá saindo de... Eita, meu Deus. Não sai daqui de jeito nenhum. Pera aí. Gente. Hoje o TikTok tá uma bênção, hein? Mas amém. Não consegui ver. Bom dia, bom dia. Antes de ir pro trabalho, amém, Zona Leste. Sejam bem-vindos. Então, vamos lá começar. Já dá aquela respirada para você poder chegar aqui, estar presente, né? De corpo, alma, mente. E fecha os seus olhos que a gente vai começar uma oração. Senhor, muito obrigada pelo dia, mais um dia que se inicia. Nós estamos aqui reunidos, meu Pai, para prestar o nosso momento de adoração,
prestar o nosso momento de devoção, primeiro te agradecendo, porque se nós estamos de pé, é porque o Senhor nos concedeu, Pai, nos concedeu esse privilégio. Quantas pessoas foram dormir, infelizmente não acordaram, quantas pessoas, Pai, não têm desfrutado disso que nós temos desfrutado, que é a paz. Não a paz que o mundo promete, a paz que está ligada às circunstâncias, mas é a paz de estar em alguém. E nós temos a paz em Ti. Quantos países estão em guerra, quantas pessoas estão nesse momento assustadas com bombas, com tantas coisas, e nós estamos podendo desfrutar, mesmo que de forma virtual, Pai, do Teu conhecimento, de adquirir o Teu conhecimento, de adquirir, poder tomar um café tranquilamente, poder levantar nesse dia já te honrando, entregando as nossas primícias. Recebe esse estudo, recebe essa devocional, que tudo que nós possamos fazer aqui, Senhor, não reflita em quem a Helena é, não reflita em quem cada uma dessas pessoas são, mas reflita no Teu caráter, e que cada uma aqui, Senhor, possa estar apoiados no Teu caráter, possa estar apoiados, Pai, naquilo que o Senhor fala, na Tua palavra, porque ela é imutável. O Senhor muda as formas de trabalhar, muda-se os tempos, muda-se as estações, mas a Tua palavra, Senhor, ela permanece imutável para sempre. Fala conosco, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, faz conexões neurais, Pai, para que nós possamos entender o que será dito aqui, o que será ministrado, principalmente no meu coração, no coração dos Teus filhos. Eis-nos aqui, Senhor, para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, como de costume, eu vou ler capítulo 6 de Provérbios, o versículo é 1, vou ler e depois a gente vem discorrendo um pouquinho sobre o capítulo 6, tá bom? Então diz assim, ó, lições para a vida diária. Meu filho, se o volume aqui estiver alto da música, no fundo vocês me avisam, tá? Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu na armadilha por causa do acordo feito e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha um príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, um pouco mais de cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. E a pobreza assaltará como um bandido, e a escassez atacará como um ladrão armado. Como são os desprezíveis e os perversos? Eles vivem mentindo, demonstram sua falsidade com um piscar de olhos, com um movimento do pé ou por sinais dos dedos. Seu coração pervertido trama maldade e andam sempre caindo em problemas. Por isso serão destruídos de repente, despedaçados num instante, sem que possam se recuperar. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Que acho que tá melhor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentira e aquele que semeia o desentendimento entre os irmãos. Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai. Não deixe de lado as instruções da sua mãe. Guarde as palavras dele em seu coração. Amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos do seu pai os guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles o orientarão. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles os protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice a sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza, mas dormir com a esposa do outro homem lhe custará a vida. Pode um homem carregar o fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasas sem que os pés se queimem? Assim acontece com quem dorme com a mulher do outro. Aquele que a toca não ficará sem castigo.
Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome? Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes o que roubou, mesmo que precise vender tudo que há em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo. Será ferido e desonrado, e a sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso. Ó, a gente falou isso ontem, né? Aqui é o versículo. E não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem satisfará os presentes mais valiosos. Meu Deus, olha que provérbio interessante, né? E aí ele começa dando a primeira característica pra gente, né? Não dar garantia daquilo que você não tem controle. E não dar garantia de outra pessoa, aqui não significa que você não possa ser fiador da pessoa, mas que você consiga calcular exatamente o risco de você ser fiador de alguém. Por quê? A gente tá Provérbio 6, tá bom? Pra quem tá perguntando, hoje é o 7º dia e estamos lendo Provérbio 6, do 1 até o 35, tá bom? Então, não, Helena, eu não posso ser fiador de outra pessoa. Você até pode, mas tenhando garantias de que se essa pessoa não pagar aquela dívida, você vai assumir essa dívida. Então, se você for assumir essa dívida, saiba que você vai colocar em risco todo o seu patrimônio. E aí ele vem dando instruções pra gente. A gente vai ler Êxodo 22 e 25, Levítico 25 do 36 ao 37 e Deuteronômio do 23 ao 19 e 20. Então vamos primeiro ler Êxodo. O que fala Êxodo sobre isso? Vamos lá. Êxodo 22, 25. Fala assim, ó. Se você emprestar dinheiro a alguém do seu povo, do meu povo, que esteja necessitado, não cobre juros visando o lucro, como fazem os credores. Por quê? Aqui é nitidamente a agiotagem, né, que a gente conhece hoje em dia, que tem muitos cristãos que praticam agiotagem, por incrível que pareça, gente. Aqui tá um pouquinho ruim essa luz, né? Deixa eu ver se melhora. Eu acho que agora fica melhor. Então, Deus, ele promete e principalmente ele protege, gente, o fraco, para que ninguém utilize da necessidade dele para questões de negócio. Porque quantas pessoas se utilizam da sua posição para tirar vantagem de pessoas que estão passando por momentos de necessidade, que estão passando por momentos turbulentos, e aí vem outras pessoas visam até ou fazer um empréstimo com juros super abusivos, e aqui o Senhor condena isso, ou fazer empréstimos, não só empréstimos, mas ser credor dessas pessoas visando um lucro próprio, trazendo benefícios para si. E aqui Deus condena. Ele mostra nitidamente que há uma condenação, porque ele traz essa proteção para os fracos. Olha só que interessante, né? Então, pense que se você for entrar num negócio, se você for fazer algo, faça de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Faça de acordo com aquilo que o Senhor colocou. Por quê? Porque se não tiver de acordo, saiba que o Senhor irá cobrar. Isso é uma garantia que ele nos dá, né? E aí, vamos ver Levítico 25. Levítico 25 do 36, né? Fala assim, ó. Não cobrem juros nem tenham lucro às custas dele. Em vez disso, mostrem seu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembre-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhe emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que venderem. Então, se você for hoje emprestar dinheiro para outra pessoa, se você for hoje abençoar a vida de outra pessoa, não faça isso visando lucro, porque isso aqui é contra o temor do Senhor. Faça de acordo com aquilo que ele pede. Hoje em dia a gente vive num país capitalista e não que tenha problemas com isso, nem com a meritocracia. Mas a Bíblia ela nos dá um parâmetro para aquele povo que é chamado povo de Deus. Nós não vivemos em conformidade com o mundo,
com o mundo, mas se nós formos fazer negócios, se nós formos realizarmos algumas coisas, nós precisamos estar dentro dos princípios bíblicos que Deus deixou para nós. Então, o povo de Deus, santo, separado, diferenciado, ele justamente vem para fazer comércio, até a forma de comércio, ela tem que ser diferenciada. Então, se você for emprestar para alguém que principalmente está passando por um problema de financeiro ou algo diferente, não faz isso para perturbar a vida da pessoa. Faça isso com o coração aberto, empreste com o coração aberto, visando os riscos, né, de que não comprometa o seu patrimônio, os seus recursos, mas também visando que não tire lucro em cima disso. Ajude como se você estivesse realmente fazendo para o Senhor, como se fosse um parente seu. Isso é o que a Bíblia nos manda, tá? Aqui em Levítico, né? E agora vamos para Deuteronômio, que também fala sobre isso, né? Deixa eu ver aqui. A Bíblia é cheia de post-it, gente. Adoro. Aí, Deuteronômio 23, tá assim, ó, 23 do 19. Não cobre juros sobre os empréstimos que fizeram ao irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo o que fizerem na terra, do qual estão prestes a tomar posse. E aqui ele faz uma distinção entre povo de Deus e outras pessoas que estão fora. Por quê? Para o povo de Deus, isso aqui é um mandamento pra gente. Olha só que interessante. Para os de fora, vocês podem cobrar. E essa é a distinção entre o povo de Deus, né, e os estrangeiros. De fora você pode cobrar. Então tem um contexto social ali que Israel tem vivido e como Israel funcionava na época. Os estrangeiros você poderia cobrar, mas o povo de Deus não. Então esse mandamento é o seguinte: como povo da aliança, a lógica é: tenha misericórdia. Olha só, por mais que seja difícil hoje em dia, né? Não sei vocês, mas é difícil, mas isso acaba sendo um mandamento pra gente. Olha, pro povo da aliança, você tem misericórdia. Por isso que a Bíblia fala, misericórdia eu quero e não holocaustos. Por isso que eu falo também que você viver aquilo que o Senhor manda não é fácil. Não é uma régua muito fácil, é uma régua bem alta mesmo. Porque viver dentro dos princípios bíblicos vai exigir de nós, muitas vezes, coisas que o mundo, por exemplo, acaba aplaudindo. E você vê que isso está muito ligado à ganância, né? Porque se a gente pega os maiores escândalos que aconteceram aí de corrupção, os maiores escândalos que aconteceram de tudo mais, e pessoas que perderam milhões com Banco Master, com vários investimentos que fizeram, muitas dessas pessoas visaram somente o lucro. E olha, caíram na maior armadilha, porque muitos analistas financeiros já avisavam que o CDI estava diferente, estava pagando muito mais do que o mercado estava exigindo, e mesmo assim se arriscaram. E agora perderam seus rendimentos, porque eles falaram que só vão pagar, eu acho que até quem perdeu R$2.000. Então, olha só, se tivesse se precavido, se não tivesse tido olho, né? Tivesse agido realmente como a palavra manda, não estaria caindo nessas malhas. Até a forma que nós vamos fazer comércio, entre outras coisas, tem que ser diferenciada, sabe? É você entrar aqui nos frutos também do Espírito, nos frutos de você olhar e dizer não para as coisas. Tem coisas que você vai olhar que aos seus olhos vai parecer muito, muito bom financeiramente, mas se aquilo dali fere um princípio bíblico, a gente não pode fazer. Por exemplo, pirâmide financeira. Você acha que é interessante um cristão participar de pirâmide financeira? Ah, Helena, mas eu não vou fazer nada, eu só vou indicar alguém. Tá errado? Tá ferindo um princípio bíblico. E aí você tá dando legalidade para várias coisas acontecerem na tua vida. Que aí depois você não pode reclamar se tiver que passar uma crise, se tiver que passar alguns momentos de aperto, porque você tá dando legalidade. Outra coisa também é você tentar enriquecer assim, em cima das custas dos outros. Eu vejo hoje em dia, não sei se vocês acompanham, mas tem alguns, eu chamo de desinfluenciadores, tá? Eu não chamo de influenciador. Desinfluenciadores que visam casas de apostas, um monte de coisa. Gente,
Deus é implacável, a gente vai ver como que Deus lida com essas pessoas. Ele fala aqui na frente, que são pessoas desprezíveis, são pessoas perversas. Porque visando o seu lucro em cima da destruição dos outros. Nem tudo que é lícito é moral pra gente. E nós precisamos continuar com aquilo que o Senhor nos deu, com aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão. Então, se você enriquecer vai fazer outra pessoa ficar pobre, ou vai fazer outra pessoa, por causa do seu momento de vulnerabilidade, estar em uma situação ruim, pense bem, porque tem cobrança de Deus. Isso aqui é um princípio pra gente, é um mandamento. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, como que o Senhor está vendo isso? Porque se você for analisar pela sociedade, a sociedade não tá nem aí, não. A sociedade vai falar assim, o que importa é você ostentar, o que importa é você mostrar para os outros. E quantos desinfluenciadores estão aí caindo no pente fino, na malha fina, perdendo tudo? Porque vem assim, gente, é de repente, ó, da mesma forma que você ganha, você vai perder. É melhor você enriquecer de uma forma simples, honesta, estando ali, fazendo seus investimentos de uma forma segura, trabalhando, criando essas coisas ou fazendo algo que seja ali de pouco a pouco, do que você tentar passar a perna em alguém e achar que tá tirando vantagem, só que a sua vantagem aqui pode ser aqui na terra, mas lá no céu não tem essa não. E Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele vê absolutamente tudo. Então, quem faz pirâmide, agiotagem, já vi muitos crentes fazendo agiotagem. Saia desse caminho. Saia desse caminho, porque não é um caminho do Senhor para as nossas vidas. Por mais que visa lucro, gente, dinheiro é bom, e eu acredito que sim, o povo de Deus, ele merece ter dinheiro, principalmente aquele povo que entendeu que os nossos recursos também servem para abençoar outras pessoas, e que todos aqui possam chegar na sua velhice com fartura ao ponto de disponibilizar para avançar no reino, avançar não somente na sua vida, mas avançar em coisas que realmente façam sentido, que tragam benefícios não somente para você, porque a palavra já diz, né? É muito melhor você dar do que você receber. Se as pessoas entendessem essa riqueza, as pessoas parariam de tentar acumular tesouros na terra que juntam traça. E eu não sou contra a riqueza, gente, não sou. Mas eu sou a favor de você utilizar os seus recursos de uma maneira certa, não só visando a si, mas visando o próximo também, né? Tem até uma frase que eu anotei aqui que fala assim, ó: quem tenta enriquecer depressa não ficará sem o castigo, e quem tenta enriquecer devagar alcança algo precioso. Então, que você possa aprender isso no dia de hoje, tá bom? E aí, ele vem aqui do 6, como eu sempre falo. Aqui eu sempre separo por blocos. É muito mais fácil você começar a separar os provérbios por blocos, que você vai começar a entender melhor. Então, aqui essa primeira parte, ele vem tratando sobre sabedoria. Sabedoria no quê? Não se meta em dívida que não é sua. Se você for se meter, você calcule o prazo, calcule o risco, se você está pronto para assumir esse risco. Por quê? Até na hora de cobrar, você não vai ter que ser um brutamontes, um monstro para poder cobrar isso. Você vai precisar se humilhar, vai precisar insistir, vai ter que ter humildade, vai ter que ter sabedoria para poder cobrar esse valor. Então, aprenda isso. Então, se você for entrar, não entre. Mas se você quiser entrar, calcule o risco e tenha sabedoria. Porque na hora de cobrar, nós temos que ter justiça e amor. Então, se você for ajudar, você não tem que transformar a vida da pessoa que você ajudou no inferno. Pelo contrário, você tem que transformar em algo que seja saudável, mas agora vai ser um momento que você vai ter que arcar com as consequências. Se você não sabe dizer não, se você não sabe calcular o risco, você vai ter que arcar com as consequências. Um exemplo, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Foi algo que eu trabalhei muito tempo na terapia. E eu lembro que a primeira vez que eu disse não foi para uma irmã da igreja, porque eu sabia que ela tinha uma fama que ela não pagava, e ela veio me pedir dinheiro, né? E eu falei assim, irmã, eu não empresto dinheiro. Eu prefiro dar para a pessoa um valor, uma quantidade ali, e como eu sabia que ela não pagava, eu não quis me arriscar. E foi a primeira vez que eu disse não, e foi libertador. Porque você evita problema, a pessoa pode ficar com raiva de você na hora, mas você não vai ter um desgaste lá na frente.
entende? Só que também, olha só, em contrapartida, eu já tive pessoas que foram meu fiador, né, que fala. Quando eu precisei comprar o meu primeiro carro com 18 anos, eu tinha o nome, mas eu não tinha crédito na praça, muito nova. Então eu tive um fiador, uma pessoa que confiou em mim para poder comprar um carro e paguei do início ao fim e honrei com a palavra, que o crente ele tem que ser sim ou não. Então tem duas hipóteses aqui, você pode olhar, calcular e dizer não, e você pode olhar e calcular, e a pessoa também confiava em mim, então sabia que eu iria pagar. Então tem esses dois parâmetros, né? Sabedoria, justiça e amor. Sabedoria na hora de você calcular se você vai cobrar mesmo, se você vai entrar nessa dívida, e sabedoria e justiça e amor, que é na hora de você cobrar se a pessoa não pagar. E aqui, do 6 ao 11, Deus, através da vida de Salomão, vem nos ensinar para a gente olhar para a criação. Muitas vezes, gente, a criação ela vai nos dar tanta instrução, tanta sabedoria, que se a gente pudesse, a própria palavra fala, né? Contempla as aves do céu, porque elas nos ensinam. Olha, para vocês terem noção, antes da gente tratar da formiga, eu vou fazer um parâmetro aqui para vocês. A minha avó, eu não sei de onde que ela tirou isso, eu não sei aonde que ela viu, só que ela começou a ter amor por passarinhos. E eu não sei de onde que ela aprendeu, foi do nada. De repente, todo dia ela quer que faça um cuscuz para dar para os passarinhos. E todo dia ela põe lá na frente, na garagem, um pouquinho de água no potinho e põe um pouquinho de cuscuz. E aqui nos fundos também, ela põe um pouquinho de cuscuz e um pouquinho de água. E aí teve alguns dias que ela acordou um pouco mais tarde. E tô eu tomando café e tá o passarinho batendo na janela. Eu falei, não é possível. Não é possível que tenha um passarinho aqui batendo na janela. O passarinho veio para pedir a comida que não tava lá. Olha só a inteligência. Esses dias minha mãe, Helena, tô escutando o passarinho. Acho que o passarinho tá chamando. Quando ela foi ver, os passarinhos estavam aqui esperando a comida. E eles ficam esperando o momento certo dela colocar. Então, todos os dias eles vêm porque eles sabem que nessa casa tem comida para eles. Olha só a inteligência deles e como Deus cuida da criação. E ele vem falando, aprenda com a formiga, preguiçoso, porque a formiga, ela tem uma visão de futuro muito grandiosa, muito grandiosa. E se a gente pudesse ter essa visão, a gente aprenderia muita coisa, porque a formiga não tem chefe gritando no pé do ouvido dela, a formiga não tem alguém mandando ela fazer alguma coisa, e mesmo assim ela trabalha. Se ele veste os lírios com sua beleza, quanto mais os seus filhos, se ele cuida até mesmo das aves do céu, quanto mais a quem ama, É linda essa música. Então, a formiga, ela tem exatamente isso, ela não tem ninguém mandando e mesmo assim ela trabalha. E as pessoas que são sábias, elas fazem exatamente isso, elas fazem o que é certo sem precisar de alguém mandando, sem precisar de alguém ali, ó, no pé do ouvido dela, mandando fazer as coisas. Aí ele vem falando, né, a formiga, ela trabalha em tempo bom para não passar necessidade nos tempos ruins. Ela vai juntando todo o verão para no inverno ela colher a colheita daquilo que ela plantou, né? Então, aqui trazendo para nossa vida hoje em dia não sei se tem estudantes aqui, mas estudar para a prova necessária, estudar para o concurso necessário, se aprimorar. Eu quero daqui tantos anos estar em um cargo tal em determinada área. Tá, então o que eu preciso fazer de curto, médio e longo prazo? Eu tenho que ter o inglês? Então eu vou fazer o inglês. Eu tenho que ter alguma habilidade que eu preciso adquirir nesse meio tempo? Qual que é a habilidade que eu preciso ter? Qual os requisitos que eu preciso para preencher essa vaga? Qual que é as habilidades que eu preciso ter para exercer esse cargo? Não adianta a gente só colocar na conta de Deus, falar, Deus vai fazer. Ele pode fazer? Ele pode. Mas ele manda a gente aprender com a formiga. Olha só, vai trabalhar, vai fazer também igual a formiga. Não tem ninguém mandando, mas gente sábia vai fazer o que é certo, vai realmente calcular o risco da obra.
Sabedoria é isso, saber aonde você vai entrar, saber o que você vai fazer, saber o que você não vai fazer também, saber aonde você vai dizer sim e aonde você vai dizer não. Porque todas as vezes que nós escolhemos algo, gente, automaticamente nós estamos negando algo. Quando nós dissemos aqui, vamos ficar 31 dias juntos, fazendo isso aqui, aprendendo mais, adquirindo mais sabedoria, automaticamente a gente está dizendo não. Não, muitas vezes, para o final de semana, domingo, nós estávamos aqui, 6 horas da manhã, de acordar um pouquinho mais tarde, vai aprender também a desmistificar algumas coisas, desconstruir algumas coisas que foram construídas durante esse período, e aí você vai reaprender a viver de acordo com aquilo que o Senhor deu, vai buscar sair do conforto, da zona de conforto, do limbo de conforto, porque o conforto é muito gostoso, principalmente o nosso cérebro. Nosso cérebro é expert em ficar em zona de conforto. Pensa todas as vezes que você vai estudar alguma coisa, todas as vezes que você vai buscar alguma coisa, o seu cérebro ele vai fazer de alguma forma para que você não faça. Porque de alguma forma o seu cérebro ele vai tentar te auto-sabotar, porque ele é preguiçoso, ele não gosta de gastar energia. Ele gosta de ficar naquele modo de economia. E todas as vezes que ele tiver que gastar energia, vai ser um esforço diário. Porque, por exemplo, se você... Bem-vinda, Luana. Todos os dias, 6 horas da manhã começa, tá? E se você não conseguir entrar às 6, 8 horas no canal tá disponível a live, tá? E se você começa a adquirir, por exemplo, hoje eu quero aprender sobre um novo conteúdo, hoje eu quero ler a Bíblia. Se os conteúdos vão ficando muito difíceis, você pode ver, vai dando sono, você vai se distraindo, fazendo outra coisa, você vai fazendo outra coisa, vai deixando de lado, porque o seu cérebro, ele não quer gastar energia com essas coisas. Então, isso acaba deixando a gente preguiçoso. E aí vai procrastinando, porque a primeira coisa que você precisa entender sobre a procrastinação não é assim, ó. Eu marquei de estar na live 6 horas. Eu vou dar um exemplo aqui, porque é dentro desse cotidiano. Marquei de estar na live 6 horas. No primeiro dia não deu. Eu vou deixar para assistir depois. Aí você acaba não assistindo. Aí já perdeu o dia do seu propósito. No segundo dia, mas tudo bem. Às vezes aconteceu alguma coisa, mas ok. No segundo dia, acontece a mesma coisa. Do terceiro em diante já é procrastinação. Então, a procrastinação não é um evento que você perde porque aconteceu algo, mas é um evento que você vai adiando por preguiça de realmente sentar, pensar e desenvolver o raciocínio intelecto. Não sei se vocês já prestaram atenção, quando você vai desenvolvendo pensamentos, principalmente pensamentos neurais, fazendo novas conexões neurais, eu não sei vocês, mas eu tenho muita dor de cabeça. Porque eu boto meu cérebro para funcionar, eu vou fazendo as ligações, eu vou fazendo, abrindo várias abas do Windows na minha cabeça. Aqui, vai abrindo várias abas. E aí, se você não fica atenta, você fica com dor de cabeça. As primeiras semanas é aquela dor de cabeça bem levinha. E aí você vai fazendo as ligações e daqui a pouco, quando você vê, passou e você já tá com a sua mente muito mais afiada. Então, a mesma coisa é a fala. Por exemplo, quer desenvolver uma fala muito mais rápida, uma fala muito mais coerente, uma fala muito mais correta? Leitura. Leitura desenvolve uma fala como ninguém. Só que ler, as pessoas acham que, começa a ler uma página, daqui a pouco se distrai, a leitura não é pra mim. Tudo é treino. Você tem que ir ali treinando, colocando o seu corpo pra realmente se habituar a isso. Eu vim aprender a leitura depois de velha, eu não fui uma criança que foi ensinada pela minha mãe que eu precisava ler. Só que a partir do momento que eu entendi que a leitura me abriria portas, que a leitura iria desenvolver meu intelecto, que a leitura iria desenvolver minha fala, principalmente eu iria me desenvolver mais, eu coloquei hábitos na minha vida de leitura. Então, se eu tenho um dia muito corrido, eu tenho que ter as 10 páginas do meu livro lida. Ali tem que ter um checklist ali, ó. Uma recompensa que eu tenho que ler aquelas 10 páginas. Então, Helena, eu não consigo ler. Toda vez que eu começo a ler, trava minha cabeça. Põe uma caneta aqui, ó. É sério, gente. Pode ser bobo isso aqui, mas a neuroplasticidade, ela vem nos ensinando muita coisa. A ciência não tá contra a Bíblia, pelo contrário. A ciência, cada vez que você estuda mais a ciência, você vê um Deus que é plenamente fiel em tudo que ele faz, tudo de acordo. E aí, você coloca uma caneta aqui e
Começa a escrever, tenha cores, por isso que eu sempre falo das cores, né? Pra anotar. Começa, ai, não consigo. Começa ali, coloca um cronômetro na sua frente, começa com 3 páginas. Também falei que o ato de escrever libera a sua mente, tudo que você precisa fazer. Ai, comece a organizar a sua semana do domingo, já anota tudo que você tem que fazer na sua semana, porque isso descarrega a sua mente, tira o peso da sua mente ter que ficar lembrando o que você tem que fazer. Ah, já separa todo tipo de roupa que você vai usar durante a semana. Tudo isso faz você economizar e faz você ganhar tempo no que você realmente precisa focar. Então, precisa aprender da palavra? Foca na palavra. Precisa fazer outras coisas? Você vai ter tempo, seu cérebro vai estar descarregado e vai estar limpo para receber as informações. E aí ele vem falando aqui, né? A pobreza o assaltará. Sobre a procrastinação, né? E aqui também é algo interessante. Não é que você não pode descansar. Não, você tem que descansar porque o descanso ele também é necessário. Se você vai treinar, o descanso é necessário para você poder desenvolver o músculo, para você poder fazer algo ali. Então, não tem como você treinar e você não fazer aquela manutenção. É no descanso que o músculo acaba se desenvolvendo. Então, é no descanso que você aprende. É buscar o equilíbrio. Provérbios já vem falando isso, buscar o equilíbrio entre a sabedoria, buscar o equilíbrio entre o certo e o errado, buscar o equilíbrio entre várias outras coisas. Então, é o equilíbrio que a gente entra. E aqui do 12 ao 15, ele vai falando da maldade, né? E por que que a gente precisa se afastar? Mas não se afastar, é correr dessas pessoas que fazem maldade. Pessoas que têm lábios mentirosos, pessoas que são realmente maldosas, sabe? Que carregam maldade só na fala. A palavra fala, se afasta dessas pessoas, porque um movimento deles com os dedos, coração, eles vão tramar e vão cair na própria armadilha. Então se afaste, corra dessas pessoas. O quanto mais você puder correr, você corre dela. Não fica ali flertando não, porque são coisas que vão te pegar. E aqui também tem coisas que são simples da gente ver, de perceber, mas tem outras coisas que são enredadas. Tem maldade que você olha assim, é maldade, mas tem coisas que são sutis. E é dessas coisas que o Senhor vem comentando do 16 ao 19, que é aquelas coisas assim, ó, sutis. É aquela fala venenosa, é aquela intenção de, sabe, aquelas pessoas que falam uma coisa assim, com uma pitadinha de veneno, de uma maldade, de colocar uma pessoa contra a outra, de fazer um disse-me-disse, de um momentozinho ali ficar, sabe? Então essas coisas, o que tá explícito, gente, é muito fácil da gente falar não, ou até, né, olhar que é maldade. Mas as coisas sutis, é essa que o Senhor vem condenando aqui, ó. Os que semeiam desentendimento, os que ficam tramando a maldade aqui dentro, porque a gente não consegue ver a maldade dentro do coração da pessoa, né? Só quem consegue contemplar isso é Deus. Mas é dessas coisas que ele tá falando. Você faz, você acha que é errado, mas isso aqui tá só te destruindo. E o Senhor já fala, né? O que acontece com essas pessoas. A língua mentirosa, que fica ali, ó, só falando mentira dos outros, só disseminando mentira. Eu lembro, eu gosto muito de trazer testemunhos da minha vida, porque a nossa vida tem que ser uma Bíblia aberta. A gente tá em Provérbios. A gente tá em Provérbios capítulo 6. E agora a gente tá falando dos versículos 16 ao 19. E mais uma vez, quem não tá conseguindo acompanhar as devocionais, o nosso propósito, hoje é o sétimo dia e estamos no capítulo 6. Quem não tá conseguindo, as primeiras lives dos primeiros dias já tá no meu canal do YouTube. O link tá na bio, é só você entrar e você acompanhar também por lá, tá bom? E aí, essas pessoas que ficam falando mentira de outras pessoas, gente, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Porque Deus, ele cobra de uma maneira essencial. Teve uma vez, logo quando eu acho que eu tinha uns 19 anos, saiu uma fofoca com meu nome, que eu tava saindo com um homem casado. E essa fofoca, eu sabia de onde tinha saído. Eu lembro que nesse dia eu tava fazendo faculdade, então eu saía de casa 3 horas da manhã
para estar no serviço às 6, porque eu demorava quase 3 horas da manhã para chegar no serviço, para sair do serviço às 4, para ir para a faculdade, começar às 7, sair da faculdade às 11 e chegava em casa à meia-noite. Então eu dormia muito pouco. E eu lembro que nesse dia eu tava muito cansada quando eu fiquei sabendo. E eu lembro que a minha mãe ajoelhou aqui atrás. A gente tem uma biblioteca, né? Que eu gosto de estudar lá. E eu lembro que ela ajoelhou e falou assim: Deus, o Senhor viu de onde saiu essa mentira e o Senhor conhece o coração da minha filha. E nós também vimos de onde saiu essa mentira. Então, nós abrimos mão de executar a nossa justiça, mas nós te pedimos a tua justiça. Eu lembro como se fosse até hoje, gente. Como se fosse até hoje. Não deu pouco tempo, e minha mãe, se ela estiver aqui online, ela pode confirmar. Não deu pouco tempo de onde saiu a história, a pessoa que saiu com essa história, esse falso testemunho, ela descobriu que o esposo dela, detalhe, os dois estavam em cima do altar cantando, pregando, louvando. Ela descobriu que o esposo dela estava traindo ela com as moradoras de rua. E aí foi exposto para a igreja inteira, foi exposto para todos os lugares. E ali Deus executou. Eu fiquei feliz? Não fiquei, gente. Mas aqui é só algo para nos fazer lembrar que um dia nós daremos conta de todas as palavras que nós professamos. Sendo ela boas, sendo ela ruins, para na vida de outras pessoas não achem que vai passar impune. Não ache que nada que você fale aqui ou que você invente vai passar impune. É melhor entregar nas mãos do Senhor. E se você tem sofrido calúnia, a palavra diz que a calúnia ela dói nos ossos, né? Não se preocupe, entregue para o Senhor. Abra a mão de executar a justiça, porque dele é a justiça. E os olhos dele estão em todos os lugares. E ele cobra, gente, não tem como. Sei que as pessoas têm pregado só sobre um Deus, sobre amor, sobre bondade, e ele é tudo isso, mas ele também é fogo consumidor. E ele não se deixa se encarnecer. Se você fala, você vai prestar conta de todos os seus atos. Então, é sempre bom a gente ser diligente com essas coisas, né? E aí ele vem falando, né? Aqui ele começa dando as advertências contra o adultério. Nós falamos ontem sobre o adultério, sobre principalmente a mulher promíscua, sobre o que ela fala do homem que acontece, do homem que é pego nesse momento. Eu não sei se alguém ontem tinha perguntado qual foi o versículo sobre quando o homem que é traído não tem nada que faça, que o controle, que o console, principalmente se o coração desse homem é mau. Tá bem aqui, ó, próximo Provérbios, falamos ontem e ele tá bem aqui. Então, uma forma de viver em sabedoria, ele vai trazendo as advertências desse adultério e uma forma de você viver principalmente em sabedoria e não ser arredado, né, sobre isso, é guardar as palavras que são proferidas pelo pai e mãe, porque ela protege da imoralidade sexual. A imoralidade sexual é exatamente aqui, ó, são caminho que conduz à vida. É melhor nós estarmos caminhando para esses caminhos que conduzem à vida do que caminhos que são conduzidos para a morte. Então, quando você anda nos conselhos do seu pai e da sua mãe, seja qual tempo for, você vai dormir e eles vão te proteger. Quando acordar, eles te orientarão, pois o mandamento é lâmpada e instrução para o pé. Então, a gente entender que... eu sempre falo que boca de mãe e de pai é boca de Deus na terra, né? E quando a gente tem a idade mais avançada, a gente começa a entender que isso vale mesmo para todas as áreas. E Provérbios vem mostrando para isso. A gente aprendeu que no Oriente Médio, o pai, ele era tido como um deus. Então as instruções dele eram exatamente as instruções que vinham do alto. E aprendemos também que muitas vezes nós podemos ter essas instruções distorcidas. Se você teve um pai ausente, um pai que não foi um pai legal, ou se você teve uma mãe que não foi legal, mesmo assim Deus ele tem a oportunidade de limpar essas lentes que foram apresentadas a você de uma forma totalmente tortuosa, diferente, e te apresentar um novo Cristo, de uma nova forma de enxergar, te dando sabedoria através do quê? De Provérbios, de Eclesiastes, de Jó, que são outros também que a gente vai estudar.
Então a gente tem essa possibilidade de olhar para esse novo caminho e esse caminho nos proteger. Então quando a gente adquire a sabedoria ela cria exatamente uma proteção. A gente vive pedindo proteção em diversas coisas, mas se nós parássemos para estudar exatamente Provérbios, nós automaticamente, só por estudarmos, e não sou eu que estou falando, é a palavra, isso cria uma redoma de proteção na nossa vida. Olha só, a gente aprende a lidar com gente ruim, a gente aprende a lidar com gente boa, a gente aprende a discernir, nós aprendemos aqui nos capítulos anteriores, a gente aprende a discernir o que está por trás das palavras, as palavras que muitas vezes é tida como certa e são erradas. Olha só. Então é muito importante isso. E aqui eles vão falando, eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua, não cobice sua beleza. E aqui ele fala da mulher casada, e aquela mulher casada que utiliza a beleza, usa a beleza como uma forma sedutora. Isso daqui, gente, é a questão que afeta a questão tanto sexual quanto a questão financeira. Nós aprendemos também ontem sobre isso. O quanto é importante você se atentar sobre isso e falar assim, ninguém vai ver. Só que você está abrindo uma lacuna tão grande, uma lacuna tão extensa, uma lacuna tão forte, que isso vai afetar suas finanças, isso vai afetar sua saúde, isso vai afetar tudo. Eu sei que hoje em dia, muitas pessoas, eles não têm mais o temor, né? Não tem ninguém vendo, faz mesmo. Não tem ninguém olhando, só se vive uma vez só. Faz mesmo, aproveita a vida. Só que ninguém para pensar que a forma como nós vivemos aqui determina onde nós passaremos a eternidade. Vive uma vida assim. Aqui mais pra frente ele vai falar, isso é destruir a própria alma, é pecado contra o seu próprio corpo, é um pecado grave, que você tá fazendo alianças com a prostituição. Quantas almas estão aprisionadas porque fizeram alianças com a prostituição e hoje não conseguem sair, porque não sabem como sair, mas a própria palavra nos dá esse entendimento, nos dá essa instrução. Como que eu saio? Confissão, arrependimento, confissão e abandonar os pecados, abandonar esses velhos atos. Claro que isso aqui não vai deixar de ter as consequências. Entenda que tudo que você fizer vai ser consequência. Deus, ele utiliza da lei da semeadura para tratar conosco. Ele fala, você me ama? Eu te amo. Agora você me odeia? Com você eu me torno implacável. Salmos. Então, assim, Deus, ele não tem certo por errado por culpado ou culpado por certo. Não. Ele vai usar a medida exata para equiparar o seu pecado, os seus erros. Porque lembra? Isso é disciplina. E disciplina é sinal de filiação. E só exerce a disciplina aquele que é filho, aquele que é pai. Ele só vai disciplinar aqueles que são os filhos. Quem não são, gente... O próprio João vai falar, já estão entregues nos seus próprios deleitos, já estão entregues às suas próprias vontades, e que Deus nos livre de viver as nossas próprias vontades. Deus nos livre, porque viver essas vontades é condenação. Você vai perceber que o livre-arbítrio é só para quem é inteligente. Você vai entender que o livre-arbítrio é para as pessoas que entendeu que não tem capacidade o suficiente, nem de... Aqui a gente aprendeu, até o nosso entendimento, se ele não está pautado em Deus, ele é nada. Então, Deus é a lâmpada que ilumina o caminho, mesmo quando essa lâmpada, esse caminho está tortuoso, está escuro. Então a gente entende que ele é o ser dotado de toda a sabedoria e que sem ele nós não conseguimos ter absolutamente nada. Essa é a dependência, essa é a fé. Fé não é só estar pautado em coisa que eu não vejo, mas é estar pautado no caráter de Deus. E entender que esse caráter, ele é essencial e ele faz exatamente aquilo que precisa ser feito. Isso é inteligência. As pessoas acham que inteligência é você viver uma vida autossuficiente. Que Deus nos livre. Que Deus nos faça cada vez mais dependentes dele. Porque ele sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável pra gente. Por mais que nós não entendamos. Eu sempre falei aqui e volto a repetir.
eu tenho um caderno de oração que eu anoto algumas orações e eu falo, Senhor, obrigada por não ouvir todas as minhas orações. Porque imagina aí, se Deus atende todas as orações que você fez, Ele nunca teria a oportunidade de surpreender você. Ele nunca teria a oportunidade de fazer infinitamente mais. Já pensou? Quantas orações que você fez que Deus virou e falou assim, não. E você não entendeu na hora, mas depois você entendeu? É exatamente isso. E aí ele vem falando da mulher, a mulher casada que faz exatamente isso, né? Aqui, essa mulher vai levar ele à pobreza. Vai destruir. Quantos casamentos têm sido destruídos? Nós vimos aqui o casamento lá do rapaz, da mulher que foi pega em, não sei se foi pega em adultério, alguns falaram que foram, outros falaram que não, o delegado falou que foi, que tinha mensagens, e ele acabou ceifando a vida dele e a dos filhos, porque fala que um homem que comete adultério, uma mulher que comete adultério não tem juízo, tá cometendo e destruindo a própria alma. E ele vem falando aqui, ó, pode um homem carregar fogo junto ao peito sem que a roupa se queime? Pode alguém caminhar sobre brasa sem que os pés se queimem? Isso daqui, gente, é pra gente não flertar com o pecado. Tem gente que fica achando assim, eu vou brincar com a imoralidade, vou brincar com fogo, mas você acha que você controla? E tem uma hora que ele vai te queimar, não tem como não. Tem hora que vai queimar. E aí fica brincando, fica flertando, e depois caiu. Quando vê, já foi. Coitado das crianças. Mas é isso, o salário do pecado é a morte, gente. Deus, ele não se deixa se escarnecer, porque imagina agora a dor que essa mãe vai carregar para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Para sempre. E aí que comete vários crimes passionais, eles são cometidos por causa de traições. Homens, o coração do homem, gente. Eu falo aqui mais o homem porque a maioria dos crimes passionais que acaba finalizando, não que não tenha mulheres, tá? Porque tem mulheres. Mas uma boa parte é homens que foram feridos, é homem que foi desonrado, que não consegue lidar com isso e acaba... E aqui no 33, 633 fala, será ferido e desonrado. E sua vergonha jamais se apagará, porque o marido ciumento ficará furioso. Ou seja, entende que um homem que não sabe lidar e ainda já tem o coração propenso para o mal, porque depois da queda de Adão, nosso coração é corrompido, nós não temos a plenitude do que nós tínhamos antes da queda, então já é propenso para o mal, já não tem Deus ali dentro, já não tem o Espírito Santo habitando. Você acha que o que vai dar em tudo isso? Um adultério, uma traição. Não tem como, é tragédia, gente. E isso aqui também serve para nós, porque já falei sobre igrejas que calam mulheres, um livro do pastor, meu Deus, me lembrei. Eu esqueci o nome do pastor, mas depois eu lembro e vou falando para vocês. Mas o nome do livro é Igreja que Calam Mulheres. E o pastor, ele vai relatando tudo o que acontece no gabinete dele. E ele vai falando que a maioria das violências que as mulheres têm sofrido são de homens que se dizem cristãos e são de homens que falam que a mulher tem que se submeter ao homem. Homens que não sabem da sua identidade, homens que não têm realmente levado a palavra a sério no sentido de entender o que é essa submissão. E mulheres também não têm levado isso a sério. Então é importante a gente estudar, é importante a gente se atentar a isso para não ser levado por doutrinas de demônio e fazer disso algo tão cruel, tão doentio, que acaba destruindo toda uma geração, porque da prole da mulher e do homem vai surgir uma nova nação. A palavra já falava isso, né? Aquela nova nação vai ser criada por eles. E aí? O que vai sair dessa criação? E ele vem falando aqui do 30 ao 31. Pode-se encontrar desculpa para o ladrão que rouba porque está com fome. Ainda assim, se for apanhado, terá que pagar 7 vezes mais. Aqui é algo muito interessante, porque Deus entende aquela pessoa que está roubando por causa, talvez, de fome. Roubou um pedaço de carne. Ele entende, mas ele não minimiza o ato de roubar. Porque ele vai falar que ela vai pagar 7 vezes mais e vai ficar pior do que ela estava. Então, nunca o roubo vai ser algo bom.
A palavra fala, Deus entende, porém, mas vai ter que restituir 7 vezes mais. Então, se a pessoa já não tinha ela vai ficar devedora menos aquele, mais 7 vezes. E aí vai ficar sem nada. Então, eu entendo, mas você vai pagar por isso. E ele começa aqui a parte de finalizar, né, do 32 até o 35, mas o homem que comete adultério não tem juízo, como nós falamos. Por que não tem juízo? Porque ele destrói a própria alma, pois destrói a si mesmo, será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais será apagada, porque o marido ciumento ficará furioso. E aqui é interessante porque o roubo você devolve, né? Agora, o adultério, não dá pra você desfazer, né, gente? Adultério não dá pra desfazer. Roubo, ele pode ter roubado e ele devolver, restituir. Mas e o adultério? Pesado. E não tem misericórdia quando se vingar. Gente, eu não consigo ver outro exemplo mais nítido e mais fresco na minha cabeça. Igual Davi também, né? Igual esse rapaz que acabou se matando depois que descobriu que a mulher estava com outro homem e levou a vida dos filhos. Porque a palavra fala, ó, não tem misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação alguma, nem se satisfará com os presentes mais valiosos. Então, a cadeia, né? É aquela, não sei se vocês já ouviram aquele, não sei se é ditado popular, mas um conto popular que fala, mas eu só soltei o cavalo. Eu só soltei o cavalo. Aí soltou o cavalo, foi matando um, foi matando um outro, foi fazendo outro e por aí foi. E foi se destruindo e destruindo cada vez mais. Então, que nós possamos entender o que o Senhor quer ministrar no nosso coração no dia de hoje, principalmente essa palavra, né? Deus tem dado pra gente palavras de sabedoria, palavras de justiça e de amor. Tem nos dado também palavras de disciplina, de advertência, principalmente em questão da imoralidade sexual, porque é um pecado muito perigoso, um pecado onde a gente comete contra o nosso próprio corpo e não ache que vai passar impune. Isso vai sendo como cadeias, vai, ó, descendo até atingir todas as áreas. Não é uma área, é todas as áreas, gente, todas as áreas. Então, eu sempre tenho falado, faça uma autoanálise. Ah, Helena, eu tô passando por alguns momentos que, olha, só Deus. Já pensou? Faça uma autoanálise, mas seja sincero. Não fica dando pros seus pecados de estimação nome. Ah, mas eu faço isso porque eu sou colérica. Ah, eu faço isso porque eu sou melancólico. Não. Pare de dar nome de estimação pro pecado. Pecado é pecado. Vai lá, se arrepende, se prostra. Fala, Senhor, eu me arrependo, eu pequei contra ti. O melhor caminho a se fazer é o arrependimento, é a mudança de rota, é traçar um novo endereço pro seu GPS, pro seu destino. Como eu falei, volto a repetir, a forma como nós vivemos aqui determina onde nós passaremos a eternidade. Então, se Deus hoje nos deu a oportunidade de levantarmos, se Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de uma forma virtual, significa que Ele tem nos chamado para esse momento de arrependimento. Sempre tem uma área da nossa vida que a gente precisa, olha, dar um pouquinho mais de atenção. Senhor, tô sendo diligente com essa área, tô procrastinando. O que o Senhor já tá pedindo de você há tempos e você não tá fazendo? Tá procrastinando, às vezes tá com medo, às vezes tá inseguro. Deus já mandou você fazer. Eu sempre gosto também de uma passagem de Débora, né? A profetisa Débora, a juíza Débora, que ela fala para o rei da época, olha, vai lá, vai pra guerra que Deus já deu essa guerra para você. E ele se acovarda. Não sejamos covardes. E ela fala, olha, tudo bem, você não vai, eu vou. Mas saiba que é da mão de uma mulher que o Senhor dará livramento. Não se acovarde com aquilo que o Senhor mandou você fazer. Sabe, seja radical mesmo. Eu sempre assusto vocês, né? Vamos dar um toque. Sejam radicais. Viver uma vida com Deus é você ser radical. É você cortar tudo aquilo que realmente tem te prendido. As cordas que tem te amarrado para viver uma vida plena. Eu sempre tenho falado aqui, sofrimento, dor, caos, não é a vida que o Senhor planejou para nós. Mas muitas vezes passamos por causa de tudo isso porque nós não buscamos sabedoria.
nós não buscamos estar ligado diretamente na fonte, porque essa fonte é a palavra do Senhor que vai iluminar nossa mente quando os nossos caminhos, quando os nossos pensamentos ficarem escuros, quando os nossos pensamentos ficarem confusos. E aí a gente vai buscar soluções em pessoas humanas, que são falhas, que são pecadoras, que são contaminosas. E eu acredito sim que Deus acaba estabelecendo pessoas que têm um pouco mais de sabedoria, vai ali instruindo e ajudando, mas tem momentos que vai requerer de você intimidade. Uma intimidade não vai substituir o que precisa ser feito. Às vezes a gente pede conselho para tanta gente, mas a gente não dobra o nosso joelho para pedir conselho para aquele que já escreveu todos os nossos dias. E ele sabia os dias que nós iríamos estar fracos, os dias que nós estaríamos fortes, os dias que nós conseguiríamos passar. E ele não dá uma prova maior que a gente não possa suportar. A questão é, tem provas que nós conseguimos passar mais rápido, tem provas que nós podemos prolongar. Olha Israel. Israel, você acha que era para Israel ter passado esse tempo todo no deserto? Lógico que não, mas faltou sabedoria, faltou diligência. Tiveram que passar muito mais até aprender. Tem ciclos na sua vida que você vai ter que passar até você aprender, até você tomar uma atitude. Senhor, não vou mais repetir, me ensina. Me ensina. E esses dias são dias que eu tenho falado, Senhor, não quero mais viver uma vida mediana. Não quero mais viver uma vida que não faça sentido. Eu quero aprender a ter a sabedoria que o Senhor quer para mim. Para minha vida, para os meus sonhos, para os meus projetos. Faça orações ousadas perante Deus. Ele é seu Pai. A gente se comporta como mendigos espirituais. Essa é a realidade. Diante de um Deus que é todo poderoso, que a mão dele não está encurtada para nos abençoar. Só que não consegue nos abençoar por quê? Porque tem bênçãos, gente, que requer de nós. Requer posicionamento, requer de nós conhecimento, requer de nós momentos de instrução que somente a palavra vai nos dar. Falei ontem também, às vezes não, o novo nascimento não significa que você tem um intelecto melhor, você tem um intelecto perfeito. O novo nascimento está ligado que você está uma pessoa nova na sua fé e você está caminhando. E você pode, nesse novo nascimento, adquirir uma experiência extensa, grandiosa, através de um conhecimento de um ano, ou você pode demorar anos nesse novo nascimento. Você pode ter se batizado ontem, ter nascido na fé ontem e se tornar uma pessoa excelente, com muita profundidade daqui 2 anos, 1 ano. Ou você pode, há 10 anos atrás, ter feito isso e só agora tá tendo consciência. Mas amém também. Amém sobre isso. Mas que você possa todos os dias prosseguir em conhecê-lo e saber o que ele quer e requer da sua vida. Amém? Essa foi a nossa devocional de hoje. Perseverança, exatamente. Obrigada, JC. Perseverança é algo extremamente importante pra gente. Essa é a nossa devocional. Espero que o Senhor tenha falado muito ao teu coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Como eu sempre peço, comenta aqui de onde você tá falando para eu conhecer vocês, de onde vocês são. Eu sempre gosto de conhecer, eu vi pessoal da Alemanha, gente. Alemanha. Aqui. Que o Senhor continue abençoando. Também diz pra mim quem tá aqui desde o primeiro dia, quem tá conseguindo acompanhar desde o primeiro dia. Vocês estão conseguindo ter insights? Itaboraí, Itaim Paulista, que legal, minha vizinha. Glória a Deus, bom dia, sou de Bauru, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Estão aqui a primeira vez? Rio de Janeiro, primeira vez, seja bem-vindo, São Paulo. Quem tá aqui a primeira vez, gente, eu já falo. Hoje é o sétimo dia, porém nós estamos no capítulo 6. Quem não tá conseguindo acompanhar as devocionais, esses momentos, São José dos Campos, seja bem-vindo, Bernardo. Deus abençoe sua vida. Comunidade da Rocinha, primeira vez na live, que bênção, bastante gente aqui, primeira vez. Quem não tá conseguindo acompanhar, tem um link na bio, e eu não subo aqui no TikTok, porque o TikTok só deixa 10 minutinhos. Então você consegue, primeiro de muitos, glória a Deus, fica aqui, faço minha devocional, e agora eu vou te acompanhar, Deus abençoe. Alemanha, Berlim, meu segundo dia.
Muito bem. Então, quem não consegue acompanhar, no YouTube tem as lives. Eu acho que já tá no 3º ou 4º dia já no YouTube que eu subo. Então, as lives vão subindo uma por uma e fica lá a live inteira gravada. Então, já começa a maratona lá, faz o seu propósito com Deus, coloca aos pés do Senhor aquilo que você vai entregar a Ele. Não é por mim, estou aprendendo também junto com vocês, estamos estudando junto. Tem sido um momento enriquecedor para mim. Confesso, antigamente eu fazia meus momentos sozinha, né? E agora eu falo que eu criei uma rede de amigos. Amigos para compartilhar esses momentos, para aprendermos juntos. E tem sido tão edificante para mim. Gente, vocês não têm noção o quanto tem poder nisso daqui que a gente está fazendo, de tirar esses minutos. As nossas primícias. É você acordar, você já entregar a Deus a melhor parte. É você já entregar a Deus aquilo que tem de melhor no seu dia. Às vezes você acorda o dia tão corrido, não consegue nem dobrar o joelho para agradecer. Agradecer pelo ar que você está respirando, pela vida, pela cama. Quantas pessoas hoje em dia lá, a gente está vendo a guerra no Irã, com os Estados Unidos, com Israel. Quantas pessoas nessa noite não conseguiram dormir por causa de barulho de bombas, aterrorizadas, com fome. Nós somos privilegiados, porque por mais que nosso país não esteja economicamente, né, tão bom, mas nós conseguimos desfrutar da paz, né? Mesmo que a nossa paz não está condicionada a algo, mas sim a alguém, mas nós conseguimos aqui estar juntos. E aí eu convido também vocês, todos os dias, meia-noite, da meia-noite a 1, aqui tem oração no perfil. Então, se você quiser também orar conosco, dobrar seus joelhos, meia-noite, nós estamos aqui reunidos. Então, é importante, meia-noite nós temos orado por eles, pelas tragédias que aconteceram lá em Minas. Então, você é nosso convidado, quiser subir para orar junto com a gente também, fica à vontade. Quanto mais pessoas orando, eu acredito que seja melhor. E a gente tem se unido nessa corrente de oração. Pessoas que muitas vezes falaram, não estou conseguindo orar, vem, eu sempre falo que há poder quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos, mesmo que de forma virtual, tem poder nisso. Quantas pessoas já passaram por aqui falando, eu não estava conseguindo orar, já estou conseguindo orar, eu não estava conseguindo me conectar, já estou conseguindo conectar. Claro que não, o poder não está em nós, mas está em Cristo e na unidade de estarmos juntos. Um vai incentivando o outro, olha, vai lá, ora um pouquinho, ora 10 minutos. E também nos servir. Quando você deixa de lado os seus problemas, as suas causas, as suas dificuldades e você serve o outro, você é curado. Eu já falei aqui, quantas vezes eu fui curada, gente, só de me despir de uma roupa, me despir de algo, botar uma roupa confortável e servir as outras pessoas. Deus me curava nesses momentos, nos momentos que eu mais fui curada fisicamente e emocionalmente, foi os momentos que eu servi as outras pessoas. E esse ato de dividir minha devocional com vocês também é um momento que eu quero servir vocês. Não sou expert, não sou teóloga, eu sou somente uma jovem que gosta da palavra, que gosta de ajudar. Então, no que eu puder ajudar vocês, eis-me aqui. É uma forma que eu encontrei também de servir a Deus com tudo que eu tenho, né? Apesar de que tudo que eu tenho é tão pouco, perto do que outras pessoas têm, muitas outras pessoas têm tanto conhecimento, tantas outras coisas para oferecer, mas foi a forma que eu encontrei. Também careço de orações, peço que vocês orem por mim. Não é fácil todos os dias, hoje eu já acordei bem gripada, fiquei 3 dias com diarreia, mas amém, Deus é conosco, né? Nesses momentos Ele vai ajudando a gente e é isso, tá? Então, amei conhecer vocês. Aqui no perfil eu sempre compartilho alguns vídeos, no YouTube também. Fiz uma série no YouTube de fundamentos da fé. Tudo que nós cristãos precisamos saber. Deixei lá prontinha. Quero também falar sobre algo que... Amém. Muito obrigada pelas orações, Sophie. Obrigada também. Tudo que a gente precisa saber. Quem é Jesus, arrependimento, pecado, tudo. Se você quiser maratonar, são vídeos bem curtinhos, bem curtinhos mesmo, que dá pra você maratonar assim de uma vez.
E tenho certeza que vai edificar. Não uso jargões muito difíceis, gente, porque como eu falei, não sou teóloga, sou só uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia e vou aprendendo ali. Então, são de uma forma bem simples, uma linguagem do que eu falo aqui com meus amigos dia a dia mesmo, tá bom? Não espere linguagens teológicas muito aprofundadas, porque não tenho. Amém? O que mais? Acho que isso, esses são os... terça-feira, 3h30 da tarde, aqui no perfil vai ter um convidado especial. Vai ser o doutor... eu esqueci o nome dele, mas eu coloquei no banner. Doutor Feijão. Ele... Depois vocês pesquisam quem ele é. Ele fez uma entrevista lá no programa do Ju. Muito interessante, é um doutor muito abençoado, ele é bucomaxilo, lá no estado de Natal, e ele vai vir falar sobre a capelania. A capelania, gente, é algo tão incrível, um trabalho tão incrível, e ele vai vir conversar um pouco com a gente. Se você estiver disponível na terça-feira, que é amanhã, 3h30 da tarde, vai ter aqui no meu perfil uma conversa muito gostosa. A gente vai entender como que é a capelania, como que são os trabalhos que eles fazem nos hospitais. Tem sido, assim, edificante. E se você quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele também, joga no YouTube, Doutor Feijão. Vai ter algumas entrevistas dele lá com o Jô Soares. Então vai ser bem legal. Que bom, eu fico feliz. Que bom, eu fico muito feliz. Quero mesmo que seja assim, dessa forma. Uma forma simples, leve, porque eu acredito que a devocional é isso, né? É uma conversa que a gente tem. Conversa entre amigos. Entre o nosso maior amigo, né? Que é Cristo. E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. E aqui nós temos uma regrinha. Quando nós terminamos a live, todo mundo tem que digitar alegres. Alegres, tá bom? Vou finalizar aqui, vou orar, vou abençoar a nossa semana. E quando eu falar a palavrinha, vocês já falam alegres, tá bom? Senhor, muito obrigada por essa devocional. Obrigada por cada ensinamento que o Senhor nos passou aqui. Que eles não fiquem somente na teoria, Senhor. Que eles possam ser ecoados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, aonde a gente quer que vá, Pai. Que essas palavras, que esses ensinamentos bíblicos passam, Pai, possam ecoar na nossa vida. Obrigada, abençoa a vida e a semana dos teus filhos, conduz cada passo, conduz cada entrada e cada saída, abençoa os pensamentos, abençoa absolutamente tudo, Pai. Muito obrigada por esses momentos. Até que nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Digita aí, alegre, 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 alegre. Eu tô adorando. Alegres, 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 estamos alegres, alegres. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Nosso Deus sorri, gente. Nosso Deus sorri, então essa alegria. Amém. Para começar a semana confundindo o inimigo, hein? Põe um sorriso nesse rosto aí, já põe uma maquiagem. A mulher, né? O homem, se não tiver maquiagem, passa um protetor no rosto. E segue a batalha. Um beijo, Deus abençoe a vida de vocês. Tamo junto. Tchau.